pessoal, sejam bem-vindos a este Pinche canal. Nesse vídeo exploraremos as belezas de Cuba, esse belo país caribenho. Começaremos pelos pontos turísticos, as belas praias e a arquitetura colonial espanhola. Em seguida veremos um pouco sobre a sua rica gastronomia e também sobre a variação linguística, o peculiar espanhol cubano. Além disso, investigamos o porquê da crise política e econômica pela qual o país passa, trazendo escassez de alimentos, falta de recursos básicos à população. O objetivo é apresentar um retrato honesto de Cuba, mostrando tanto suas belezas quanto suas dificuldades. Espero que vocês gostem. Acompanhe o vídeo após a vinheta. Cuba é um país caribenho que possui uma cultura rica e diversa, e uma grande variedade de pontos turísticos que atraem visitantes do mundo todo, desde praias de areia branca até locais históricos e culturais. Cuba tem algo para todos os gostos e interesses. Um dos pontos turísticos mais populares de Cuba são as suas praias. A praia de Varadero, localizada na península de Icacos, é uma das mais famosas. Com mais de 20 quilômetros de extensão, a praia oferece uma água cristalina e areia branca, além de uma ampla gama de atividades aquáticas, como snorkeling, mergulho e passeio de barco. Outro ponto turístico popular de Cuba é a cidade de Havana. Com sua arquitetura colonial espanhola, a cidade é um tesouro histórico. Os visitantes podem passear pelas ruas de paralelepípedos e explorar a cidade velha de Havana, que foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1982. A cidade também oferece uma grande variedade de museus, galerias de arte e teatros, bem como uma vibrante cena musical. Além disso, Cuba também é conhecida por seus locais históricos, como a Fortaleza del Morro, em Santiago de Cuba, construída no século XVII para proteger a cidade de ataques de piratas. A fortaleza oferece uma vista incrível do oceano e da cidade. Outro local histórico importante é o Mausoléu de Che Guevara, em Santa Clara. O mausoléu é um monumento que homenageia o revolucionário argentino que lutou pela libertação, entre aspas, de Cuba. Ele é idolatrado por alguns e não tão querido pelo povo cubano, que sofre com a ditadura socialista iniciada pela Revolução. A cidade de Trinidad, localizada no centro de Cuba, é outro ponto turístico popular. Com suas casas coloridas e ruas de paralelepípedos, a cidade oferece uma visão autêntica da vida cubana. A cidade velha de Trinidad foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1988. Vamos falar um pouquinho agora da gastronomia de Cuba, que proporciona que os visitantes experimentem sua rica culinária local. A cozinha cubana é influenciada pela culinária espanhola, africana e caribenha. Pratos como arroz com feijão, ropa vieja, lechón asado são populares em toda a ilha. Além disso, os visitantes também podem desfrutar de coquetéis tradicionais cubanos, como o mojito e o daiquiri. A culinária cubana é uma mistura de influências espanholas, africanas e caribenhas, resultando em uma cozinha única e deliciosa. Os pratos cubanos são conhecidos por serem saborosos e ricos em sabores e ingredientes. Um dos pratos mais populares em Cuba é o arroz com feijão, que é frequentemente servido como prato principal. É um prato simples, mas cheio de sabor e é preparado com arroz branco, feijão preto, alho e cebola. É comum acompanhar o arroz e o feijão com carne, frango ou peixe. Outro prato popular em Cuba é o ropa vieja, que significa roupa velha em espanhol. É feita com carne de boi desfiada, que é cozida com cebola, alho, pimentão e molho de tomate. É geralmente servido com arroz e feijão, e às vezes acompanhado de banana frita. O lechón assado, ou leitão assado em português, é uma especialidade cubana que é frequentemente servida em festas e eventos especiais. É um prato delicioso que é preparado com um leitão inteiro, que é marinado em suco de laranja e temperos antes de ser assado lentamente por várias horas. O resultado é uma carne macia e suculenta que é perfeita para compartilhar com amigos e familiares. Além disso, a culinária cubana também é conhecida por seus frutos do mar frescos. Lagosta, camarão e caranguejo são alguns dos frutos do mar mais populares em Cuba. Eles são preparados de várias maneiras, como grelhados, ensopados e fritos. Os coquetéis também são uma parte importante da culinária cubana. O mojito e o daiquiri são dois coquetéis clássicos que foram criados em Cuba. O mojito é feito com rum, hortelã, açúcar, suco de limão
e água com gás. E o daiquiri é feito com rum, suco de limão e açúcar. Por fim, a sobremesa cubana mais famosa é o flan de leche condensada, que é um pudim de leite cremoso, que é feito com leite condensado, leite evaporado, ovos, açúcar e baunilha. É uma sobremesa deliciosa que é frequentemente servida em festas e eventos especiais. Em resumo, a culinária cubana é rica em sabores e ingredientes e oferece uma grande variedade de pratos deliciosos, desde arroz com feijão até frutos do mar frescos e coquetéis clássicos. A culinária cubana é uma parte importante da cultura e uma experiência gastronômica única para os visitantes. A variação linguística em Cuba é um fenômeno interessante, já que a ilha tem sido influenciada por várias culturas e línguas ao longo da história. O espanhol é a língua oficial de Cuba e é falado por praticamente toda a população do país. No entanto, o espanhol cubano é diferente do espanhol falado na Espanha. Aliás, diferente de todos os outros espanhóis, com várias diferenças no vocabulário, pronúncia e gramática. Uma das principais características do espanhol cubano é a influência africana, que se deve à presença de escravos africanos na ilha durante a era colonial. Essa influência pode ser vista no vocabulário, como a palavra Dilma, que significa estrangeiro. Também é comum o uso de expressões como acere ou chévere, que tem origem afro-cubana. Outra influência importante na variação linguística de Cuba é a dos Estados Unidos, especialmente após a Revolução Cubana em 1959, quando muitos cubanos migraram para os Estados Unidos devido à má situação econômica. A presença de cubanos nos Estados Unidos tem resultado em uma mistura do espanhol cubano com o inglês, dando origem ao Spanglish. Além disso, também há influências regionais na variação linguística em Cuba, com diferenças no vocabulário e na pronúncia em diferentes regiões da ilha. Por exemplo, na região de Santiago de Cuba, é comum o uso de expressões como guagua para se referir a ônibus, enquanto em outras partes do país a palavra usada é ônibus. A variação linguística também é afetada pela idade e pela classe social dos falantes. As gerações mais jovens tendem a usar mais anglicismos e expressões vindas da cultura pop, enquanto as gerações mais velhas tendem a usar um vocabulário mais tradicional. Já as classes sociais mais altas tendem a usar um vocabulário mais formal e mais refinado. Em resumo, a variação linguística em Cuba é um fenômeno complexo, influenciado por várias culturas e línguas ao longo da história do país. O espanhol cubano tem características próprias, influenciadas pela presença africana e americana, além de apresentar variações regionais e sociais. É importante valorizar e respeitar essa rica diversidade linguística de Cuba. O lado ruim de se viver em Cuba é a parte econômica. O país enfrenta uma crise que tem afetado a população do país há vários anos. A ilha comunista enfrenta dificuldades financeiras significativas e uma situação política instável. A crise econômica de Cuba tem suas raízes no colapso da União Soviética em 1991, que era um importante aliado econômico e político da ilha. Com a perda do apoio soviético, a economia cubana sofreu um forte impacto, o que resultou em uma diminuição significativa do seu produto interno bruto e aumento do desemprego. Para tentar contornar a situação, Cuba implementou algumas reformas econômicas, como a liberalização do mercado de trabalho e a criação de empresas privadas, que até então pertenciam somente ao Estado. No entanto, essas medidas não foram suficientes para reverter a crise econômica do país. Além disso, as sanções econômicas impostas por alguns países devido ao não pagamento de suas dívidas têm um impacto significativo na economia cubana. Essas sanções limitam a capacidade do país de comercializar com outras nações, o que afeta negativamente a economia cubana e impede a entrada de investimentos estrangeiros no país. A crise política de Cuba também é um problema significativo. O país é governado pelo Partido Comunista de Cuba desde a Revolução Cubana, em 1959, liderada por Fidel Castro. Desde então, o país tem sido governado por líderes autoritários, que têm oprimido a oposição política e limitado a liberdade de expressão e a imprensa. Nos últimos anos, tem havido um aumento da insatisfação popular com o governo, especialmente devido à falta de liberdades políticas e econômicas. As manifestações contra o governo se intensificaram em julho de 2021, quando milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a escassez de alimentos e remédios, o aumento dos preços e a falta de liberdade. O governo cubano respondeu aos protestos com violência, prendendo centenas de manifestantes e limitando o acesso à internet e às redes sociais.
Essa reação tem sido criticada internacionalmente e aumentou a preocupação com a situação política em Cuba. Em resumo, a crise política e econômica de Cuba é um problema significativo que afeta a vida dos cubanos. A economia do país enfrenta desafios, incluindo a perda do apoio da União Soviética, sanções econômicas e uma estrutura econômica estatal rígida. A situação política também é instável, com o governo autoritário limitando a liberdade de expressão e manifestação, reprimindo a oposição política. É importante que a comunidade internacional trabalhe em conjunto para encontrar soluções para a crise cubana e ajudar a população a superar esses desafios. Se você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre Cuba, deixa um like aqui no vídeo, assim mais pessoas vão conhecer. E se você gosta do conteúdo aqui do canal e acha que pode ser interessante para você, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mas faça isso somente se for relevante para você. Um forte abraço e hasta luego!